Glória a Deus. Você está com expectativa para receber do Senhor essa manhã? Amém. Aleluia. Eu também. Amém? Eu estou com muita expectativa no meu coração e com muito temor também para compartilhar aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração para a gente dividir essa manhã. Amém, irmãos? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses 5:23. É bem conhecido nosso. Nós temos falado bastante de 1 Tessalonicenses 5:23. Amém? Aleluia. 1 Tessalonicenses 5:23, a Bíblia vai dizer: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu vou repetir para você: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E você pode pensar assim: ah não, lá vem ela falar sobre dieta, sobre eu ter que fechar minha boca, sobre jejum, sobre cuidado com o corpo, porque vocês que, né, estão presentes na igreja, no dia a dia da igreja, sabe que esse versículo tem balizado uma nova estação que o Senhor inaugurou na minha vida, que é o retorno para a nutrição, para a minha profissão, né, de origem. E, de fato, eu tenho falado muito sobre o cuidado com o corpo, o cuidado de você fechar a boca, amém? De nós fecharmos a boca, amém? Quem come menos vive mais, amém, irmãos? Mas, irmãos, e embora eu julgue muito sério e importante essa mensagem, né, do cuidado que nós devemos ter com o corpo, hoje eu quero conversar contigo algo muito mais sério. Muito mais sério. Amém? A Bíblia está dizendo que o mesmo Deus da paz vos santifique, eu vou trazer, nos santifique, né? Vos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo. E embora eu esteja, né, nesse tempo dando um destaque para o corpo, hoje eu quero dar um destaque para o espírito. Amém, irmãos? A Bíblia está dizendo que nós precisamos conservar íntegro e irrepreensível o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. E isso é muito sério. Essa instrução aqui que o apóstolo Paulo nos está dando em 1 Tessalonicenses é algo vital, irmãos, até mesmo para nós mantermos ou não a condição que nós temos hoje no nosso espírito. Então você percebe que a nossa conversa de hoje vai ser muito séria. Então eu preciso que você preste bastante atenção, você evite se levantar, você evite sair, amém? A menos que você não consiga mesmo, amém? Hoje a gente vai ter um culto mais voltado para o ensino, então o ensino, ele nos exige abrir mais a Bíblia, uma exposição maior a versículos, então a gente vai ler muito a Bíblia hoje, porque eu preciso te dar muita base sobre aquilo que nós vamos falar hoje. Nunca nós tocamos nesse assunto nessa igreja, desde que ela foi fundada, desde que ela foi aberta. Nós nunca falamos sobre o que nós vamos falar hoje. Amém, irmãos? Então eu preciso que você dê a máxima atenção àquilo que você vai ouvir hoje. Amém? Talvez a gente já tenha falado, citado em alguma ministração onde o foco era num determinado assunto, o que eu vou hoje falar exclusivamente para você. Amém? Mas voltando aqui, 1 Tessalonicenses 5:23, então ele está dizendo que eu preciso conservar. Diga, eu preciso conservar. Íntegro e irrepreensível. O meu espírito, a minha alma e o meu corpo. Amém, irmãos? Então, se o apóstolo Paulo está dizendo que eu preciso conservar íntegros, aquilo que não é conservado é o quê? Deteriorado. Aquilo que não é conservado é deteriorado. E eu não estou falando apenas do corpo. Hoje nós vamos dar muito mais ênfase no espírito e na alma, porque eles são unidos, amém? Embora espírito e alma não sejam a mesma coisa, eles estão totalmente interligados, e eles estão tão interligados que a palavra de Deus em Hebreus 4:12 ou 12:4, Hebreus 4:12, se eu não me engano, vai dizer que apenas a palavra de Deus pode fazer separação entre alma e espírito. Amém, irmãos? Então, é o quê? É 4:12. Amém, queridos? Então, o tema da minha ministração essa manhã é: uma vez salvo, salvo para sempre?
Amém? Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez que você recebeu Jesus, uma vez que você aceitou o sacrifício de Cristo, uma vez salvo, salvo para sempre. Sabe, irmãos, esse tema subiu no meu coração e vocês sabem que eu estou ensinando a matéria as realidades da nova criação, e isso aqui tem a ver com as realidades da nova criação, tem a ver com a matéria, mas esse tema subiu ao meu coração pela quantidade de vídeos que eu tenho visto de pessoas apostatando da fé. A quantidade de vídeos de pessoas que estavam na igreja, que estavam servindo a Deus, mas que hoje servem ao diabo, que apostataram da fé. E eu tenho ensinado para você, como igreja, né? Eu tenho ensinado a você, a igreja, que eu e você não podemos ser emocionados. Nós estamos vivendo uma geração de crentes emocionados. Crentes que seguem pessoas que apostataram da fé porque falam de Deus. Crentes que seguem blogueiros, influencers, funkeiros. Pessoas que vivem completamente uma vida avessa à palavra, mas segue, curte, compartilha muitas vezes conteúdos dessas pessoas, porque de vez em quando elas falam de Jesus. De vez em quando essas pessoas falam, só Jesus, Deus é bom, isso e aquilo. Aí nós, como crentes emocionados, vamos lá, passamos a seguir, e daqui a pouco, aquele estilo de vida que aquela pessoa está vivendo começa a entrar sorrateiramente, sutilmente na nossa vida, e a gente passa a não achar mais que certas coisas têm problema. Não tem nada não. Não tem problema não. E eu quero te dizer, a conversa hoje é bem séria, irmãos. Não tem nada não, nasceu no inferno. Não tem nada não, quem diz é o cão, o diabo. Não tem nada não, não deve estar na minha e na sua boca, porque você é redimido. E para que você tenha sido redimido, um alto preço foi pago. Um inocente precisou morrer. Alguém que não tinha culpa de absolutamente nada precisou morrer. E tinha muita coisa em jogo quando ele assumiu, o verbo assumiu a carne. Ele que existiu desde o princípio, irmãos. Ele abriu mão da forma dele, eterna, para assumir um corpo, e ele nunca mais vai ser como ele era antes, por mim e por sua causa. Ele sabia que no momento que ele encarnasse, que o verbo virasse carne, ele nunca mais existiria da forma como antes na eternidade. E ainda assim ele aceitou por minha e por sua causa. E nós, irmãos, vivendo como crentes emocionados, não tem nada não. Mas eu digo para você, irmãos, uma vez salvo, salvo para sempre. O que você acha que as escrituras falam sobre isso? Porque muita gente fala muita coisa sobre isso. Amém? A primeira coisa que eu quero que você pare para pensar comigo é sobre os tempos da salvação. Tempos da salvação, Michela, sim, tempos da salvação. Repita comigo, somos salvos no Espírito, estamos sendo salvos na mente, na alma, e seremos salvos no corpo. Tempos da salvação, irmãos. Então, somos salvos no Espírito, e isso acontece instantaneamente, independente da vida que a pessoa levava, independente de como ela vivia. Se ela reconhece o sacrifício de Cristo genuinamente no seu coração, ela é salva instantaneamente. Ela passa da morte para a vida de forma instantânea. Ela se torna filho de Deus de forma instantânea. Mas nós não somos salvos instantaneamente na nossa mente. A nossa mente está sendo salva. Isso significa que a salvação na mente, ela é o quê? Progressiva. Amém, irmãos? E seremos salvos no corpo futuro. Amém, irmãos? Então, salvos no Espírito, novo nascimento, salvos na alma, processo de santificação, progressão. Amém?
seremos salvos no corpo. Conclusão da salvação. Amém, irmãos? Eu quero que você abra comigo em 1 Timóteo 4, porque, irmãos, eu tenho, como eu falei para vocês, percebido o aumento da apostasia no nosso meio, amém? E deixa eu te dizer, não é no mundo o aumento da apostasia no mundo, é o aumento da apostasia na igreja. Por quê? Porque só pode apostatar da fé quem um dia abraçou a fé. Então, a gente não está falando de mundo, a gente está falando de crente. Amém, irmãos? Então, o aumento da apostasia, e isso nos foi dito que aconteceria, exatamente isso que nós vamos ler agora, em 1 Timóteo. O Espírito Santo, a Bíblia diz que afirma expressamente como seria os últimos dias, os últimos tempos. Acompanha comigo aí, 1 Timóteo 4, nós vamos ler do 1 ao 5, diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Irmãos, esse texto aqui é muito forte, amém? Então ele fala, primeira coisa que eu quero dizer aqui para vocês, a Bíblia está falando, o Espírito já naquela época expressava, afirmava como seria os últimos tempos. Diga, os tempos que eu estou vivendo. Nós estamos vivendo os últimos dias. Amém? Ministério de Música não combinou nada, mas percebe que nós cantamos exatamente tudo aquilo que nós vamos falar aqui. Nós começamos cantando, te agradeço, que canta sobre a redenção, sobre aquilo que foi feito. Depois nós passamos então a cantar que esse aqui não é o nosso lugar. Nós não somos daqui. Finalizamos cantando sobre a bendita esperança e sobre aquilo que pulsa no Espírito e a noiva, porque o Espírito e a noiva dizem vem. Na semana passada você recebeu um aconselhamento pastoral. Quem estava aqui no culto passado? No domingo passado. Você foi muito bem alimentado, amém, irmãos? Eu não estava, mas já assisti a ministração. E aquela ministração ali foi um aconselhamento pastoral. Foi um pai, como se um pai estivesse sentando com o filho e falando para o filho assim: meu filho, faça isso, isso e isso, não vá por aqui. Guarde a sua fé. Então, o título da ministração do nosso pastor é para nos mantermos convictos, não é? Tenha convicção. Como? Tenha fortes convicções. E tudo que nós vamos falar hoje, irmãos, tem a ver comigo e contigo termos fortes convicções. Você está comigo? Então a Bíblia está dizendo, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos todos apostatarão da fé. Isso foi o que nós lemos? Não, irmãos, a Bíblia fala que alguns apostatarão da fé. Esse alguns não precisa ser você. Amém? Vou repetir. Esse alguns não precisa ser você. Esse alguns não precisa ser eu. Agora, olha por que essas pessoas vão apostatar da fé. Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Por isso que, quando eu falo repetidas vezes, cuidado com quem você segue. Cuidado de quem você tem ouvido. Cuidado a quem você tem se exposto. Porque é muito sutil e você não pode ser emocionado nesse tempo. Porque é exatamente como eu estou te falando, irmãos, que é como a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina a sermos simples como a pomba, mas prudentes como a serpente. E a gente sai correndo atrás de qualquer pessoa que fala em nome de Deus, sem nem mesmo olhar o fruto na vida dessa pessoa. Sem nem ao menos sermos críticos o suficiente para olhar o fruto na vida dessa pessoa.
E aí vamos lá. Seguir, compartilhar e não sei mais o quê. Amém, irmãos? Mas olha só, começa por aí. E aí ele continua, pela hipocrisia dos que falam mentira e tem cauterizado a sua própria consciência. Amém, irmãos? Seguindo aqui, mesmo isso já tendo sido alertado a nós, você concorda comigo que é assustador você ver isso? Foi alertado, amém? Mas é assustador vermos pessoas apostatando da fé. É assustador vermos pessoas que um dia estavam de joelhos na igreja, se derramando diante do Senhor, estarem fazendo cabeça, porque um dos vídeos que eu vi essa semana foi inclusive sobre isso. Uma moça, uma influenciadora, sei lá, que estava na igreja, bonitinha, direitinha, e estava lá, fazendo um ritual satânico, abandonou a fé. Amém, irmãos? Agora vamos ver por que isso acontece, isso que é apostasia. Nós estamos falando de apostasia, amém? Por que isso acontece? E nós vamos ver pela palavra, que é o nosso manual, que em momento nenhum, irmãos, a Bíblia afirma, uma vez salvo, salvo para sempre. A Bíblia em momento nenhum afirma isso. Uma vez salvo, salvo para sempre. Ainda que pessoas estejam pregando isso. Amém? Eu quero te dizer o que é apostasia. Apostasia é o abandono consciente da fé, antes que a pessoa professava. Apostasia é o abandono consciente da fé que antes a pessoa professava. Não é apenas ter dúvida. Preste atenção, porque isso daqui salva pessoas, amém? Não é apenas ter dúvida, ou passar por um momento difícil, ou estar fraco espiritualmente. Apostasia é quando alguém se afasta da verdade de Deus de forma deliberada, rejeitando a fé que antes dizia seguir. Então nós podemos passar, irmãos, por momentos de fraqueza espiritual, momentos difíceis, amém? Mas isso não significa que nós apostatamos da fé. Motivo pelo qual a gente não pode jogar no inferno pessoas que se desviaram da igreja, por exemplo, que não congregam, né? E nós vamos ver que congregar é vital para que você não seja um alvo eminente, inclusive de vir perder a sua salvação. Mas, em contrapartida, nós não podemos jogar todo mundo no quinto dos infernos. Até porque quem conhece o coração é Deus, não somos nós. E Ele não nos fez juízes de ninguém. Amém, irmãos? Amém? Então, olha só, resumindo aqui, apostasia é virar as costas para a fé, para a verdade e para Deus, depois de tê-la conhecido. Amém? Agora, uma coisa muito importante, uma pessoa que, como eu estou falando para vocês, luta, chora, sente vontade de retornar, mas muitas vezes é incompreendido, muitas vezes é julgado pela própria irmandade. Amém? Alô? Amém? Se sente esse temor, normalmente essa pessoa não está em apostasia. Amém, irmãos? Muitas vezes o que acontece é que essa pessoa ela está ferida por várias situações que aconteceu na vida dela, ela se sente fraca, afastada, mas ela tem esse desejo de retornar. Por quê? Porque ainda existe um temor no coração dela. Amém, irmãos? Então eu já quero te dizer que essa mensagem não é para trazer medo sobre a sua vida, e nem é para te condenar, mas para trazer temor, reverência a mim e a você, nesses dias que a Bíblia chama de fim. Amém? Então eu não estou aqui como uma mensageira do apocalipse, né, como a gente gosta de falar, para trazer medo sobre você, não. Mas nós vamos abrir bastante textos aqui, vamos ler bastante Hebreus especialmente, e você vai entender por quê, para a gente poder dar base a tudo aquilo que eu vou te falar, amém? E a expectativa do coração de Deus, que eu percebo no meu coração, é que a gente saia desse lugar hoje com temor, sobre aquilo que foi feito por nós, e a gente não trate a salvação de qualquer maneira. Amém, irmãos? Abra comigo, por favor, em Hebreus 2. Hebreus 2, nós vamos ler o 1, 2 e 3. Aleluia. Hebreus 2, 1, 2 e 3 diz assim, se você não for rápido de endereço, acompanha ali, ok? Tem muita coisa para a gente ver, e eu não posso esperar muito não, tá bom, irmãos? Vamos lá. Por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos.
Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, olha para isso, irmãos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, aí ele fala comigo e com você: como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Como escaparemos nós se negligenciarmos? E eu gosto da versão que ele fala: não levarmos a sério tão grande salvação, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, primeira coisa aqui que a gente precisa ver, irmãos, o autor está falando de pessoas que já se apegaram à verdade. Eu sempre vou falar isso para você. Por quê? Porque um dos enganos, uma das mentiras daqueles que pregam uma vez salvo, salvo para sempre, é que essas advertências estão sendo ditas aos incrédulos, aqueles que ainda não receberam Jesus. Mas não, a gente está olhando aqui no livro de Hebreus, e o escritor aos Hebreus, ele estava se dirigindo à igreja. Ele não estava falando com pessoas incrédulas, ele estava se dirigindo à igreja. Ele começa dizendo: por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, ou seja, são pessoas que já tinham recebido a verdade. Então ele está dando uma advertência: ei, sabe, a verdade que você já se apegou, a verdade que você já ouviu, se apegue com mais firmeza ainda. Para quê? Para que dela você jamais se desvie. Então, ele está dizendo a importância de nós nos apegarmos. Por quê? Porque existe a possibilidade de nós soltarmos. Porque existe a possibilidade de nós nos desviarmos. Amém, irmãos? Então, no que diz respeito à nossa fé, ou nós estamos avançando, pega isso. Ou nós estamos avançando na nossa fé, ou nós estamos retrocedendo nela. Não existe um ponto estático na fé. Ou o crente está avançando, ou ele está retrocedendo. É isso que a gente vê o tempo todo nas Escrituras. Você está comigo, irmãos? Amém? Você está com uma cara de desconfiado, mas você vai ser grandemente edificado nessa manhã. Amém? Nós vemos, irmãos, em inúmeras passagens que não existe um ponto estático. Nós estamos indo num caminho. Amém? Eu fui salvo instantaneamente, estou sendo salvo na minha mente, na minha alma, progressivo, isso é progressivo. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele vai falar aos irmãos lá de Roma, em Romanos 12, ali no 2, ele fala: pelo amor de Deus, eu rogo a vocês que renovem a mente de vocês. Você está entendendo? Aí eu vou abrir um parêntese. A gente acha que isso é condicional, que isso é se der. Que renovamente, o que? Se der tempo, eu tenho mais louça para lavar, eu tenho mais riqueza para construir, eu tenho mais não sei o quê. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Renovação de mente para o crente é uma questão de vida ou morte. Você precisa entender isso. É uma questão de vida ou morte. Você não faz se você quiser, a menos que você queira cair no engano, no engodo. Amém, irmãos? Voltando para cá, no versículo 2, ele vai se referir aos capítulos anteriores, amém? Então, ele vai se referir à lei, ele vai se referir aos acontecimentos anteriores até a chegada da salvação da nova aliança. Eu vou ler novamente o versículo 2 para você. Se, pois, se tornou firme pela palavra falada por meio de anjos, toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Então, ele está falando de versículos anteriores, capítulos anteriores, amém, irmãos? Aquilo que aconteceu anteriormente, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, amém, irmãos? Até a chegada da nossa salvação. Então, ele está dizendo, se toda transgressão e desobediência a essa palavra recebeu justo castigo, como nós, os da nova aliança, achamos que estamos agora no período da graça, que tudo ficou muito mais fácil, que Deus, agora no período da graça, é um velho gagá que não corrige mais os seus filhos. Porque é dessa forma que as pessoas descrevem Deus da nova aliança, quando distorcem a mensagem da graça. Então Deus, no Antigo Testamento, sabe aqueles pais que têm filho na velhice? Que já não tem mais paciência para corrigir os filhos? Ah, deixa.
Não tem o mesmo rigor que tinha na juventude? Tem filho lá depois dos 40, 50, sei lá quando? Né, Douglas? Meu Deus, não estava programado para poder mexer contigo. É por causa da nossa conversa de ontem, foi só por isso. Porque todo mundo mexe com o bichinho, tadinho. Ele é uma benção, Douglas é uma benção. Amém, irmãos? Mas a impressão que dá é essa. Não, Deus do Antigo Testamento, ele tinha um maior rigor. Agora estamos na graça. Deus virou um velho gagá, que não corrige mais os seus filhos. Desculpa pelo velho gagá, irmãos. Não se ofenda não se você está mais em avançada idade aí, tá bom? Mas é só para que você entenda. Eu quero chocar mesmo vocês com algumas coisas hoje. Amém? E agora ele não tem mais aquele rigor. Irmãos... Olha, sinceramente, eu falo isso desde que eu morava no Rio de Janeiro, desde que eu já ministrava lá em Pedra de Guaratiba. De todo mundo que a gente pode brincar, que a gente pode mexer, a única pessoa que a gente não deveria fazer isso é com Deus. Mexa com quem você quiser, brinque com quem você quiser, mas não brinca com Deus, não. Não mexe com Deus, não. Não distorce a palavra do Eterno, não. Você está comigo, irmãos? Então ele fala, como escaparemos nós, os da nova aliança, se negligenciarmos tão grande salvação, se não levarmos a sério? Escaparemos do quê, irmãos? Ele está falando de castigo e juízo que provém da desobediência. Como que a gente acha que a gente não vai escapar? De castigo e juízo que provém da desobediência. Então a mensagem da salvação, irmãos, ela precisa ser levada muito a sério. Muito a sério. Porque o que foi colocado como preço para comprar a minha, a sua salvação, não foi qualquer coisa. Não foi qualquer um. Amém? Então, por que pela perspectiva bíblica é impossível, irmãos, a gente dizer que não podemos perder a salvação? Por quê? É impossível, é impossível. Não tem como, lendo a palavra, a gente dizer, uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não é uma verdade bíblica. Amém? Agora é importante dizer também, irmãos, que uma pessoa não perde a salvação de uma forma fácil. A salvação, ela não é frágil dessa forma. Ela não é vulnerável dessa forma. As pessoas não perdem a salvação como perdem uma nota de R$2. Isso é importante dizer. Amém, irmãos? Mas isso também não pode ser um ponto de apoio para dizermos que ela não pode ser perdida e que eu e você podemos andar de qualquer maneira. Você está comigo? Então, da mesma maneira que alguém entrou no caminho, essa pessoa pode sair do caminho. Deixa eu te falar, irmãos. Adão, ele estava conectado com Deus no espírito. Ele estava vivo espiritualmente. Ele estava conectado a Deus no espírito. E ele passou a estar morto espiritualmente. Ele passou a estar morto no espírito. Quando? Quando ele peca. E o que é isso? É estar separado de Deus. Então, nós podemos também, após reconhecer Jesus, perder a nossa salvação. Ser desconectados. Amém, irmãos? Amém? E aí eu quero dizer para você, e como é que esse processo, ele acontece? Como é que o processo da apostasia, como é que o processo da perda da salvação acontece? A gente precisa entender. Por que a gente precisa entender sobre isso? Porque a gente precisa, irmãos, nos resguardar. E assim como a Bíblia tem inúmeros versículos que apontam, que deixam claro que esse processo da perda da salvação ela pode acontecer, assim também a Bíblia tem inúmeros outros versículos que nos ensinam a guardar a nossa fé. A sermos diligentes. Amém, irmãos? Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Então, vamos continuar aqui. Eu quero que você abra aí comigo em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. E aí, irmãos, eu estou dizendo para você o tempo todo, desde que a gente começou aqui, que a Bíblia, ela não diz que não podemos perder a salvação. Pelo contrário. Agora, isso não é uma opinião da Michela. Isso não é uma opinião minha. Porque se você for olhar líderes que pregam a respeito de uma vez salvo, salvo para sempre, são pessoas que têm muita expressão. São pessoas que têm milhões de seguidores, que têm muita expressão no meio evangélico. Você está comigo? Mas
E aí você pode pensar assim, então, assim como eles têm a opinião deles, você tem a sua opinião. Não é minha opinião, é o que a Bíblia diz. Porque eu não estou aqui para pregar a minha opinião, eu estou aqui para dizer o que a Bíblia diz. A minha opinião, ela fica em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Agora, o que a Bíblia diz? Amém, irmãos? Então, vamos ver o que a Bíblia diz, porque não se trata de uma opinião pessoal minha, mas se trata daquilo que a palavra diz, que a Bíblia diz. 1 Coríntios 15, 1 e 2, a Bíblia vai dizer assim, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual, olha só, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Aí no 2 ele vai dizer, por ele também sois salvos. Se, olha a condicional, se tiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Amém? Vou ler novamente. Olha só, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se tiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Amém? Você percebe uma condicional aqui? Você percebe que ele está falando assim, olha, vocês receberam inicialmente a palavra, e aí, vocês estão ainda perseverando nela? Foi por meio dessa palavra que vocês foram salvos, se retiverdes a palavra tal como eu a preguei. Por que Paulo está falando isso, irmãos? Porque essa bagunça que a gente vê nos dias de hoje não é exclusividade dos nossos dias. Essa confusão doutrinária, um pregando o que acha, o que quer, o que convém, as práticas que querem viver. Você está comigo, igreja? Não vem de hoje, não surgiu agora. Então ele está falando, olha só, eu vou lembrar vocês o evangelho que eu preguei para vocês, lá no início. E outra coisa, vocês precisam reter isso, tal como eu preguei. Não deixa que nada seja inserido aquilo que eu preguei para vocês. Não deixe que nada seja adicionado àquilo que eu preguei a vocês. Amém, irmãos? Então aqui, se tiverdes a palavra. Amém? Essa mensagem aqui, de novo, irmãos, é para crente. O conselho aqui é simples. Paulo está dizendo que se alguém não retiver a palavra, como recebeu no início, tudo aquilo que ela recebeu pode ter sido em vão. E ela pode, sim, perder aquilo que ela recebeu. Então, nós falamos algo aqui na nossa igreja, tanto eu quanto o Felipe, nós falamos, o nosso pastor, nós falamos muito aqui a respeito de quê? Tempo de exposição à palavra. Eu e você precisamos dar tempo de exposição à palavra. Nós precisamos ter tempo de exposição à palavra, motivo pelo qual nós e os ministros dessa casa, a gente sempre te orienta a ter uma vida de comunhão com a palavra, não só na igreja. Porque 2 cultos por semana é muito pouco para você firmar, para você ter solidez na palavra. Amém, irmãos? Vai para Hebreus, você está aí, né, em 1 Coríntios, vai para Hebreus 3. Hebreus 3, lá no 12, nós vamos ler do 12 ao 15. Hebreus 3. A partir do 12, a Bíblia vai dizer assim, tende cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós, olha só, nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós nos temos tornado participantes de Cristo. Olha, mais uma condicional aí. Se de fato guardarmos firmes até o fim. Amém, irmãos? Porque nos temos tornados. Porque eu fui salvo no Espírito, instantaneamente. Estou sendo salvo na alma. Progressivamente. Processo de santificação. Quem faz isso? Sou eu. E você? Como? Renovando a nossa mente.
Dando tempo de exposição a essa palavra. Amém, irmãos? Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim. É até o meio, gente? É por um período? É quando? Até o quê? Até o fim. A confiança que desde o princípio tivemos. Aí no 15 ele vai falar, deixa o 15, segura um pouco o 15 aí que depois a gente vai ler ele. Então ele está dizendo, se tivermos até o fim, se estivermos firmes até o fim. Amém? Agora olha só, Hebreus aqui, mais uma vez, ele está falando para crente, diga, para crente. Essa é uma mensagem para crente, amém, irmãos? Então ele está falando de pessoas que se aproximaram do Deus vivo, que passaram pela experiência do novo nascimento, que passaram a crer em Jesus Cristo, amém? Mais uma vez, a advertência aqui é muito clara. É o seguinte, se você escapou do engano do pecado, tenha cuidado para que o seu coração não seja endurecido. Novamente. Tenha cuidado para que você não torne para aquele lugar lá do início. Tenha cuidado para que não aconteça com você o mesmo que aconteceu com o povo lá atrás. Perverso, coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. E mais uma vez eu vou dizer, como que uma pessoa começa, irmãos, com isso? É sutilmente. É abrindo uma concessão aqui, abrindo uma concessão ali. É não sendo vigilante, né? Sobre aquilo que você ouve, sobre quem você ouve. Sobre quem você segue, sobre quem você dá a sua atenção, sobre quem você dá o seu tempo. Amém, irmãos? Sobre aquilo que você faz no seu dia a dia, sobre onde você tem empregado o seu tempo. Onde, irmãos, você tem empregado o seu tempo? Olha, irmãos, eu passo o dia inteiro com fone no meu ouvido. Nunca alguém vai chegar do meu lado e eu estou ouvindo blá, blá, blá. Nunca. É sempre ministração. É sempre uma música. Até mesmo maratonando, para quem é aluminai aí, ó. Maratonando módulos do Rema. Mas a gente acha que isso é muito desequilíbrio. A gente acha que isso é muito radicalismo. A gente acha que para que isso? Tudo é palavra, tudo é Deus, tudo se resume nisso? Sim. Tudo se resume nisso. Tudo é palavra, tudo é Deus, tudo, irmãos, tudo se resume nisso. Porque eu não quero me encontrar, ser achada na situação daquele povo, com um perverso coração de incredulidade, afastada dele. Então tudo se diz respeito a ele. Amém? Aleluia. Então aqui, a advertência é clara. Mais uma vez, nós vemos o que, irmãos? Aqui, uma condicional. Então quem vai permanecer? Só vai permanecer participantes de Cristo, aqueles que, aqui ó, se guardar firme até o fim a confiança. Amém? Que desde o princípio tivemos. E aí, qual é o contexto aqui de Hebreus, irmãos? Hebreus, ele vai trazer muitos contrastes entre a antiga e a nova aliança. Talvez Hebreus seja o livro que mais vai trazer, né, uma alusão, né, mostrar o Antigo Testamento como sombra do Novo Testamento. Hebreus é o livro para isso. Para você ver, né, as figuras do Antigo Testamento, ele traz como sombra. Eram sombras para aquilo que aconteceu. Amém? Então, vamos voltar aqui um pouquinho, nesse contexto aqui, pegar um pouquinho mais esse contexto. Hebreus 3, vamos voltar aqui um pouquinho, vamos lá para o 6. Nós lemos o 12, vamos para o 6. Nós vamos ler do 6 até aqui o 11. Olha só, então, pensa que Hebreus é o livro que trata o Antigo Testamento como sombra. Amém? Do Novo Testamento, que trata a antiga aliança como sombra das coisas vindouras, da nova aliança. Amém, irmãos? Então, Hebreus 3,6, a Bíblia vai dizer assim: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se, olha a condicional aí,
se guardarmos firmes até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Ele está falando aqui de quê? De salvação, amém? Bendita esperança, a esperança. Ele está falando de salvação. Então, mais uma condicional. Aí ele diz no 7, assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação, no deserto. Olha só, irmãos, a gente conhece bem esse dia, a gente conhece bem o que o povo no deserto fez. Eles duvidaram do caráter de Deus, e Deus considera isso como provocação. Deus considera a incredulidade como provocação. Sabe quando Deus fala algo para mim e para você, a gente não acredita, nós estamos provocando Ele. Porque Deus considera incredulidade como provocação. Amém, irmãos? Aleluia! Então ele vai dizer, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira ou na minha indignação, não entrarão no meu descanso. Então, o que a gente acabou de ler aqui, irmãos? Que nós, crentes da nova aliança, resgatados por Cristo, podemos, do mesmo jeito, da mesma maneira, que aquele povo lá, da antiga aliança, que foram resgatados, porque, abre parêntese, a saída do Egito é uma sombra da redenção. A saída do Egito é uma tipificação daquilo que aconteceria comigo e com você. E que já aconteceu no nosso caso, daqueles que já receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, o que ele está dizendo aqui é que da mesma maneira como eles, que foram resgatados, se perderam, amém? Nós também podemos comprometer a nossa salvação. Assim como eles comprometeram a deles. Amém, irmãos? Agora, eu quero ler novamente com você, e aí a gente vai dar sequência, por isso que eu te falei para a gente segurar um pouquinho o 15, porque nós vamos dar sequência, Hebreus 3, 12. Aí a gente vai ler até o 19. Hebreus 3, 12. Você está entendendo, irmãos? Está claro para você a mensagem dessa manhã? Amém. Você está sendo edificado? Amém? Aleluia. Hebreus 3, 12 diz assim, tende cuidado, irmão, jamais aconteça ver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Olha só, queridos, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje. Por isso que eu falei para vocês que, embora a gente não deva julgar, e não devemos mesmo julgar pessoas que não congregam, pessoas que se desviaram da igreja, resolveram viver suas vidas, sei lá, fazer o quê. Amém, irmãos? Não devemos julgar. Mas olha só, nós precisamos congregar. Congregar não é uma coisa que a Bíblia coloca como eu vou na igreja se eu quiser. Você está comigo? Precisamos congregar, porque é no congregar que nós recebemos palavras como a de domingo, como a de quinta passada, como a de domingo passado, como a de hoje. É na igreja, no congregar, que nós vamos nos exortar mutuamente. Amém, irmãos? É no congregar. Eu estou, irmãos, com uma palavra no meu coração. Eu até achei que fosse ser hoje que eu ia ministrar essa palavra. Mas não tive essa inclinação para hoje. Mas eu estou com uma palavra no meu coração que o tema da minha ministração será um amor chamado igreja local. Nós precisamos resgatar o amor pela igreja local nesses dias. Porque as pessoas tratam a igreja local de qualquer jeito. Mas eu estou estudando, estou absorvendo aquilo que o Espírito Santo está falando no meu coração para trazer para você. E você vai ver que existe poder em ser igreja local. Existem coisas que você só recebe no ambiente de igreja local. Existem destravar na sua vida que você só recebe em ambiente de igreja local. Caso contrário, você não vai receber. Curas que você só recebe aqui. Coisas que só acontecem na sua vida se você estiver congregando, se você for parte de uma igreja local. Um amor chamado igreja local. Eu estou indignada com o que estão fazendo da igreja local.
com o que estão falando sobre a igreja local. Que é dispensável ser parte de uma igreja local. Amém, irmãos? Vamos voltar para cá. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o... Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje. Estou olhando para todos eles. Amém, irmãos? A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. 15. Enquanto se diz, se hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Ele faz uma pergunta. Quais são essas pessoas? Quais? Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Não foram, de fato, todos aqueles que foram resgatados daquele cativeiro que viviam? Não foram todos aqueles que estavam sendo escravizados no Egito, e o Egito tipifica, o mundo tipifica estarmos debaixo da autoridade do diabo? Amém, queridos? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Amém, irmãos? Por causa da incredulidade. Então, como que alguém apostata da sua fé? Como que alguém cai dessa posição que foi garantida para ela por preço de sangue de um inocente? Como que alguém faz isso? Por meio de incredulidade. Por meio do abandono, do virar as costas, amém? Então, como podemos guardar a nossa fé? Como podemos guardar o nosso coração disso tudo que a gente está falando, irmãos? Pela perseverança. Amém? Fé, mas com perseverança. Eu já tenho falado, ministrado muitas vezes aqui para vocês, que não basta ter fé, a gente precisa associar alguns elementos à nossa fé. São alguns elementos que a gente precisa associar à nossa fé. Então, a gente precisa associar à nossa fé diligência. A gente precisa associar à nossa fé perseverança. Não basta ter fé apenas. A Bíblia fala que o justo vive por fé. Mas nós precisamos associar a essa fé perseverança, diligência, para guardá-la, para preservá-la. Amém, irmãos? Então, eu falei para vocês que a gente vai ler muito Hebreus, né? Estamos lendo Hebreus 6, vai comigo aí para o 9, diz assim, Hebreus 6, 9 vai dizer assim, quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando quando até ao fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e paciência, perseverança ou longanimidade herdaram as promessas. É assim que se herda, irmãos. E nós vamos ver que promessa, isso é tema de aliança de sangue, por exemplo, quem já fez sabe disso? Nós vamos ver que quando a Bíblia fala sobre promessa, eles não estavam falando de territórios físicos. A promessa que aqueles homens da antiga aliança esperavam, e a terra, até tinha uma simbologia da terra física, Canaã, mas aquilo ali simbolizava a salvação.
Amém? E aí ele diz no 13, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Deus não ia jurar por ele mesmo uma promessa que fosse terrena, um território terreno. Não era de território terreno que se estava falando. Você está comigo, irmãos? Dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência ou perseverança, obteve Abraão a promessa. Amém, irmãos? Aleluia. Agora eu quero te mostrar alguns textos aqui de Paulo, por exemplo. Olha aqui, 1 Timóteo, vai comigo para 1 Timóteo 1, 18. 1 Timóteo 1, 18. Primeira Timóteo 1, 18, vamos até o 20, diz assim, este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência. Olha aí, mais um elemento que eu tenho que associar à minha fé, boa consciência. Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns tendo rejeitado a fé, irmãos, que está dizendo? Você não está dormindo não, né, queridos? Não, né? Amém. Porquanto alguns tendo rejeitado a fé, a boa consciência, então não basta só ter fé. Naufragaram na fé. O que é um naufrágio, irmãos? O naufrágio é o seguinte, alguém entra num barco, num navio, com um destino, não é verdade? Num dado momento da trajetória, naufraga. O destino é abortado. Então não venham me dizer que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não é bíblico. Nós podemos entrar na embarcação e porque nós não estamos renovando a nossa mente, porque nós não estamos guardando a nossa fé com perseverança, paciência, diligência, boa consciência, podemos ficar pelo meio do caminho. Naufragar. Olha só, porquanto alguns tendo rejeitado a boa consciência vieram a naufragar na fé. E dentre esses se encontram, e ele vai falar aqui, Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. O que esses caras estavam fazendo? Eles estavam blasfemando, eles estavam corrompendo a fé dos outros. A fé de pessoas simples, a fé de pessoas que genuinamente creram em Jesus Cristo. E receberam castigo por isso. Amém? 2 Timóteo 4,7, o apóstolo Paulo vai dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, irmãos, deixa eu te falar, a carreira não acaba quando você nasce de novo, ela apenas começa. Quando eu nasço de novo, eu sou salvo instantaneamente no Espírito. Porque pecado é uma questão de natureza. O que acontece? A minha natureza é mudada. Eu não sou mais pecador. Amém? Não sou mais pecador. Eu era pecador. Porque pecado é uma questão de natureza. Então, quando eu nasço de novo, a minha natureza é mudada. Eu não sou mais pecador. Agora eu sou justo. Mas agora eu começo a minha carreira. E para eu chegar até o final, guardar a fé, como o apóstolo Paulo, eu preciso renovar a minha mente. Eu preciso salvar a minha mente todo santo dia, por meio da palavra. Amém, irmãos? Vamos lá. Vamos ver aqui outros versículos, onde a gente vê que a nossa crença ela precisa ser protegida. Judas 1,3, a Bíblia vai dizer... Senti que era necessário escrever-vos, exortando-os a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Então, em momento nenhum, irmãos, a Bíblia prega esse evangelho tabajara que a gente está ouvindo por aí. Em nenhum momento a Bíblia prega uma graça barata, que é o que a gente está ouvindo por aí. Em nenhum momento a gente ouve a palavra dizendo sobre uma graça, que é o Deus, né, que ficou velho, gagá, e que não mais corrige os seus filhos. Ah, deixa para faz vista grossa. Não, não e não.
Então, eu e você precisamos diligentemente batalhar pela nossa fé. Amém? 2 Timóteo 1,14, a Bíblia vai dizer, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em vós. Se a Bíblia ensina que eu preciso guardar, é porque isso pode ser tirado de mim. Então, eu preciso guardar, diga eu. Por quê? Porque no que diz respeito a Deus, Ele já fez tudo o que Ele tinha que fazer. Irmãos, não vá na portinha de Deus, né, lá, bater e falar, Deus, eu preciso disso, daquilo outro. Para alguém que deu o seu filho. O que mais você quer? O que mais você espera receber? De alguém que já deu o único filho dele. Amém, irmãos? Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em você. Olha, pelo Espírito Santo, o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador nesse tempo. Eu tenho dito isso, irmãos, nós estamos no ministério do Espírito. Qual a dispensação que nós estamos? A dispensação do Espírito, a dispensação da graça. Como que eu, na dispensação do Espírito, não tenho relacionamento com o Espírito? Como que eu, no ministério do Espírito, não conheço o Espírito? Não oro em línguas, não tenho relacionamento com o Espírito. Nós estamos no ministério do Espírito Santo. E ele não é um acessório que Deus colocou em mim e em você. Ele é o próprio Deus em mim e em você. Para te empoderar a guardar a sua fé, a não viver uma vida negligente, a não viver uma vida de pecado. Como, irmãos, que eu vou tratar a salvação de qualquer maneira? Visto que Deus fez tudo isso por mim, por você, como? Como que eu não vou valorizar aquilo que foi feito? Como que eu não vou guardar? Amém? Eu creio que a palavra está caindo no bom solo do seu coração, amém, irmãos? Aleluia. 1 Timóteo 6,20, a Bíblia vai dizer, ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, evitando conversas vãs e profanas. Nem vou falar nada, porque não precisa. Amém, irmãos? 1 Coríntios 16:13, diz assim, vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Amém, irmãos? Há um proceder que eu e você precisamos ter. Amém? Nós vamos ver, irmãos, que os apóstolos dedicaram muito tempo ensinando a igreja a guardar a fé. Essa história, desculpa aí, tá bom? Você que gosta, vou até fechar o olho. Mas essa história de ir para a igreja, ficar ouvindo só sobre prosperidade, isso é um desequilíbrio que tem levado as pessoas para o engano. Esse negócio de todo domingo você está numa igreja, só ouve sobre prosperidade, só ouve o quanto você é bonito, o quanto você é lindo, o quanto você é maravilhoso, o quanto Deus quer te enriquecer, o quanto Deus quer te dar, o quanto... Isso não é o padrão das Escrituras. Presta atenção, não é o padrão das Escrituras. Você não vai ver isso nas epístolas. Não vai. O padrão das Escrituras é os apóstolos se interessarem em repetir várias vezes, inclusive, irmão, guarde a sua fé. Guarde a sua fé, guarde a sua fé, guarde a sua fé, para que você não caia em engano, para que você não perca a posição que você que Jesus conquistou para você. Esse é o padrão das Escrituras. E não estou dizendo aqui que a gente tem que ser pobre, miserável, não estou falando disso. Mas eu estou dizendo que a cereja não pode ser o bolo todo. Eu estou dizendo que a feijoada não pode ser todos os dias. Eu estou dizendo que o churrasco não pode ser todo dia. Eu estou dizendo que o que vai te nutrir é o bom arroz e feijão. Amém, irmãos? Aleluia. Então eu quero terminar com textos aqui bem fortes. Hebreus, vá comigo para Hebreus. Hebreus 4. Mais uma vez, você está sendo edificado essa manhã?
Sua fé está sendo guardada, protegida, edificada essa manhã. Amém, irmãos? Eu e você precisamos guardar a nossa fé. Eu e você precisamos guardar a nossa fé. E isso se faz, irmãos, quando você é criterioso. Quando você congrega numa igreja local saudável, e preste atenção, a gente sempre aqui fala saudável e não perfeita, porque se você estiver procurando uma igreja local perfeita, por favor, não entre lá para você não estragar a igreja. Amém, irmãos? Porque não existe lugar perfeito, mas existe um lugar saudável. E eu posso dizer para você que essa igreja é uma igreja saudável. Porque aqui a dieta é muito bem equilibrada, balanceada. Você não ouve somente o que você gosta, você ouve o que você precisa. Eu não ouço somente o que eu gosto, eu ouço também o que eu preciso. Amém, irmãos? Então, Hebreus 6, aqui no 4 a Bíblia vai dizer, é impossível. Essa palavra está escrita na sua Bíblia também? Impossível? Olha só, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, diga comigo, iluminados. E provaram o dom celestial, diga, dom celestial. Salvação. Amém, irmãos? Salvação. E se tornaram participantes do Espírito Santo, diga, participantes do Espírito Santo. E provaram a boa palavra de Deus, diga, boa palavra de Deus. E os poderes do mundo vindoram e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Impossível. Visto que, de novo, crucificando para si mesmo os filhos de Deus, o expondo à vergonha, ao desprezo, ao descaso. Isso é o que significa ignomínia. É impossível renovar. Agora, preste atenção. Essas pessoas aqui, mais uma vez, são pessoas que tiveram contato com a palavra. E não são pessoas novas convertidas. Amém, irmãos? Foram pessoas, olha só, elas foram iluminadas, elas provaram o dom celestial, elas foram participantes do Espírito Santo, da boa palavra. Elas desfrutaram dos poderes do mundo vindouro. E elas caíram. Por que eu estou falando muito aqui para vocês por que eu acabei de falar para vocês que a gente não está falando de um bebê espiritual? Por quê? Isso daqui a gente está falando de pessoas maduras. A característica aqui são de pessoas maduras, não são de bebês. Por quê, irmãos? Porque eu e você temos responsabilidades em discipular pessoas. Ouviu, igreja? Eu e você temos a responsabilidade de discipular pessoas. Essa responsabilidade não é somente do pastor, é da igreja. Lembra? Aconselhando mutuamente uns aos outros. Nós temos essa responsabilidade de discipular pessoas. Por isso que esse ano nós o nosso pastor startou o grupo de discipulado. Por quê? Porque o que um novo convertido precisa? O que um bebezinho precisa? De leite, irmãos, de cuidado. Independente da idade que ele tenha nascido de novo. Se nasceu de novo com 50 anos, é um bebezinho espiritual. E ele precisa de cuidado. Tempo de exposição. Para quê? Para que ele possa fundamentar a fé dele. Solidificar a fé dele. Amém, irmãos? Agora vá comigo para Hebreus 10. Hebreus 10, 23 diz assim: guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar. Sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos. Olha aí. Não deixemos de congregarmos, como é o costume de alguns. Antes, façamos admoestações. E tanto mais quanto vedes o dia se aproximar. Então, o dia está chegando. Foi aquilo que a Priscila falou, ministrando música aqui. Breve, Jesus está voltando. Então, quanto mais o dia está se aproximando, a gente precisa admoestar as pessoas sim. Vamos congregar, cara. Não fica em casa, não. Vamos congregar, gente. Para de
achar que isso é conversa de pastor que quer encher a igreja. Isso é para mim e para a sua vida, para mim e para a sua salvação. Não deixa esse engano entrar no seu coração. Bora, cara, vamos congregar. Você tem um lugar saudável para poder teu filho crescer, tua filha crescer. Bora, mulher, levanta dessa cama, vamos embora congregar. Os dias são maus. Você quer o quê? Que o caráter do seu filho e da sua filha seja corrompido? Minha filha, nossos filhos estão aqui em cima recebendo uma boa palavra. Amém, irmãos? Olha lá. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Que história é essa? De uma vez salvo, salvo para sempre. É isso que a Bíblia diz, irmãos? É isso que nós estamos lendo, irmãos? Não. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo, julgais vós ser considerados dignos aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. O que é isso? Virar as costas. E não só virar as costas, mas fazer como alguns fazem e, infelizmente, ainda tem crentes que ouvem essas pessoas. Ah, mas é porque tem muito conhecimento. O cara apostatou da fé, fala mal da igreja e ainda tem gente que ouve. Porque tem muito conhecimento. É o que, irmãos? Engano. E é o que? A gente, na emoção, seguir pessoas que podem nos levar para a perdição junto com elas. Amém? Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Michela, nós somos da fé. Irmão, está escrito isso, não vou fazer nenhum malabarismo aqui. Está escrito, horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Ponto final. Amém, queridos? Horrível coisa. Isso aqui está escrito a mesma coisa em todas as versões bíblicas, inclusive no original. Por isso que eu falo para você. Se mete com qualquer pessoa, brinca com qualquer pessoa, menos com Deus. Amém, irmãos? Voltando para cá, 1 Pedro, estou terminando. 1 Pedro 2, lá no 20, diz assim, portanto, se depois de terem escapado, olha só, irmãos, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles, aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. É muito sério, não é, irmãos? É muito sério. Mas, deixa eu te dizer, eu e você estamos aqui nessa manhã para ouvir a palavra, acolher a palavra e dar respostas à palavra. Amém? Eu e você estamos aqui nessa manhã para ouvir a palavra, acolher a palavra e dar respostas à palavra. Eu creio, irmãos, que nós não vamos nos perder. Antes, nós vamos assumir a nossa posição, amém? A nossa posição de filhos, a nossa posição de redimidos. O Ministério de Música pode vir, por favor? A nossa posição de filhos, a nossa posição de redimidos, amém? Guardando firme a nossa fé, preservando a nossa consciência, amém? Congregando, irmãos. Nós estamos, irmãos, no mesmo barco, amém? Estamos indo na mesma direção.
Então é muito mais fácil a gente juntos, a gente vencer, a gente conquistar, a gente se manter do que isolados. É muito mais fácil. Por quê? Porque o dia que você chega aqui, às vezes abatido, entristecido, alguém vai e te entrega uma palavra. Não estou dizendo que isso aconteceu, amém? Mas eu reparei que na hora da ministração de música, a Raibe saiu do lugar dela e foi ali, ó, entregar uma palavra para a Paulinha. Isso é ser igreja. Não estou dizendo que a Paulinha está batida, destruída, acabada. Não estou falando nada disso. Amém, irmãos? Não estou falando isso. Mas eu estou te dando um exemplo de como é o ambiente de igreja local. Um ambiente gostoso, um ambiente vivo. Um ambiente de vida. E isso é igreja local e a gente precisa amar a igreja local, irmãos. Porque Jesus morreu para que ela fosse inaugurada. A gente não pode tratar a igreja local com um descaso que as pessoas têm tratado. Nós precisamos amar a igreja local, desejar estar na igreja local.